Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Faça Direito. Hoje vamos tentar tratar um pouquinho do que está acontecendo com a direita brasileira. Os youtubers da direita, aqueles que apoiam e defendem o governo Bolsonaro, parece que deu um curto-circuito lá de fio desencapado e deu problema sério, deu atritos e rusgas e tá todo mundo contra todo mundo se pegando, se batendo, se xingando. Enfim, vamos tentar entender resumidamente o que aconteceu e o porquê e as implicações de tudo isso. Tá, eu vou tentar colocar de uma forma bem simplista aqui. Se você está acompanhando o caso, você vai ver que vai faltar muitos detalhes. Mas para aqueles que não acompanham, que não estão tão por dentro do que está acontecendo, vão poder mais ou menos entender o que está pegando. Antes eu quero pedir para você que está visitando aqui o meu canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Deixe já o seu like no final do vídeo se você gostar dele. Também, se gostar, compartilhe essa mensagem. Se essa mensagem chegar até algum dos citados aqui, que a pessoa também possa fazer bom uso desse vídeo, embora seja difícil, porque o meu canal aqui ele é muito pequeno e ainda sem muita relevância, né? Pois bem, desde os tempos da campanha eleitoral do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro contou com o apoio de inúmeras pessoas que se levantaram no YouTube com canais particulares, canais de notícias, conversas e aqui no YouTube, explicando e levando informação para as pessoas no geral. Como a grande mídia ela deturpa e ela coloca um ruído em cima de todas as notícias que vêm do presidente Jair Bolsonaro e assim no até então candidato Jair Bolsonaro. Essas pessoas se levantaram prontamente no YouTube, através da sua audiência, para fazer propaganda e disseminar aí os conteúdos do Jair Bolsonaro. Ok, Bolsonaro foi eleito, é o nosso presidente, está aí com toda a situação que todos sabemos, mas agora, de uma hora para outra, houve um grande problema entre estes youtubers que eram os apoiadores do Bolsonaro, desde lá do tempo da campanha, e o trabalho de todos eles foi fundamental, extremamente importante para que o presidente pudesse ser eleito, porque através da grande mídia, como o Bolsonaro tinha, o candidato Bolsonaro tinha então apenas 8 segundos de televisão, e em todos os programas de televisão que ele era convidado para ir, a tentativa era sempre de bombardear ele, ficar fazendo aquelas perguntas com duplo sentido, com maldade, para rotular ele. Então ele, através da grande mídia, não conseguiria chegar com força na população geral a ponto de ser eleito. Enfim, isso é história, todos já sabemos e conhecemos. Pois bem, antes do dia 26 de maio, onde houve aquelas manifestações que foram muito fortes e muito expressivas em todo o país, estes mesmos youtubers estavam convocando a nação para essas manifestações, porque era um momento realmente importante das pessoas irem às ruas para manterem e manifestarem o seu apoio ao presidente Bolsonaro e às pautas que ele tentava levar adiante, e que por circunstâncias ou outras vezes, às vezes o Congresso não dava muita importância, botava lá na gaveta ou, né, enfim. Então esses youtubers eles foram fundamentais tanto na divulgação da campanha como no chamamento para essas manifestações. Uma das reivindicações, uma das pautas para esta manifestação era a CPI da Lava Toga, que nada mais é do que pedir para o Senado Federal abrir uma CPI, uma investigação sobre a conduta de alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, que, ao ver da população no geral, tem agido não com a lisura desejada, para mantermos assim os termos um pouco mais suaves.
Pois bem, essa era uma das pautas da reivindicação e todos estes youtubers se manifestaram então a favor destas pautas, convocando a nação para essas manifestações. Ok. Agora, na última semana, aí, nos últimos dias, o que aconteceu foi que algum dos youtubers estiveram aí, algum ou alguns, não tenho certeza, estiveram conversando com juristas, pessoas realmente entendidas na legislação brasileira, e se manifestaram no sentido de que talvez a CPI da Lava Toga, esta que foi uma reivindicação, talvez ela não fosse tão proveitosa no sentido de trazer resultados práticos, uma vez que o Senado chamaria um juiz do STF para responder às perguntas do Senado e depois desta investigação, independente do que fosse apurado, a CPI levaria o caso para o Ministério Público, que abriria um processo e terminaria onde? Lá no STF, para o julgamento da Corte do STF. Logo, se presume que talvez não tenha lá um resultado tão bom como o esperado pela grande população. Pois bem, o bicho pegou mesmo quando o filho do então do presidente, o Flávio Bolsonaro, ele participou de uma entrevista em um destes canais de direita conservadora, o Terça Livre do Alan dos Santos, e lá ele expôs esta situação também, que talvez a CPI da Lava Toga não fosse não tivesse um resultado prático muito efetivo. E com isso, ele estava querendo dizer que talvez pudessem haver outros meios pelos quais pudesse obter então este resultado dessa limpa no Congresso. Agora, por que pesa o Flávio Bolsonaro falando a respeito deste assunto? Porque com a medida do STF de bloquear então as investigações com base naqueles dados levantados pelo COAF, o Flávio Bolsonaro acabou sendo beneficiado de uma certa forma com a sua investigação que estava em curso com base nestes dados do COAF. Logo, ele querendo dizer que não seria interessante investigar o STF através da CPI, é como se estivesse se manifestando em defesa dos juízes do STF, buscando então obter algum tipo de vantagem do STF quando o processo dele chegasse até lá. Pois bem, este é o pano de fundo e até aí todos concordamos que é a situação que se tem. Alguns dos youtubers de direita foram investigar mais a fundo estes argumentos do Flávio com estes juristas que já haviam dito que talvez realmente não fosse o melhor caminho buscar resolver o problema do STF, que não está agindo de acordo com as vontades da população, com aquilo que seria justo perante a legislação brasileira. Então, talvez os caminhos tivessem que ser outros, talvez um pedido de impeachment, como já existem 3 pedidos protocolados lá junto ao Senado, ou alguma coisa neste sentido aí. E o que aconteceu foi que alguns youtubers se manifestaram neste sentido, então, como se fosse aceitando os argumentos do Flávio Bolsonaro ou se colocando contra a CPI da Lava Toga, e outros youtubers de direita se mantiveram firmes na posição de que, sim, de fato, querem a CPI da Lava Toga, porque a CPI seria uma investigação inicial e depois, caso o Senado começasse a não levar adiante esse processo, a pressão popular poderia fazer força e então o processo seguiu seu caminho normal. Pois bem, até aí temos 2 visões diferentes da mesma situação. E até aqui eu creio que todos os youtubers aí estão de acordo em uma situação. Existe um problema do STF que seria muito importante que fosse resolvido
E também existem os trâmites e as dificuldades durante este caminho, porque a fluidez das reivindicações populares ou da base do governo dentro do Congresso, principalmente no Senado, elas não andam como seria o desejado, como seria o apropriado para o bom andamento do governo, né? Pois bem, o que aconteceu é que um grupo de youtubers começaram a se manifestar a favor então da Lava Toga, da CPI da Lava Toga, mantendo a sua posição, que continuavam mesmo com toda a argumentação, perdão, continuavam a favor da CPI, e os outros então foram um pouco como se estivessem mudando a sua opinião, mas dentro dessa argumentação, com estes critérios então novos de análise, pensando que sim, a CPI é importante, mas talvez não agora, porque se a CPI fosse lançada agora, talvez ela criasse mais problemas do que solucionasse outros. Uma CPI neste momento, talvez, segundo a visão desse grupo de pessoas, ela poderia travar outros processos bem importantes que estão tramitando no Congresso, como agora está em pauta a votação da reforma previdenciária, da reforma da Previdência, que passou pela Câmara, mas não está aprovada ainda. Ela está no Congresso, no Senado, aguardando a sua votação. Então, talvez iniciar uma CPI agora para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal poderia então criar uma cortina de fumaça, aí um problema, e travar então a votação destas pautas que são importantes. Além da reforma da Previdência, tem as medidas anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Então tudo isso está acontecendo meio que em paralelo, e um dos argumentos dessas pessoas que defendem que talvez a CPI da Lava Toga não fosse importante agora é justamente isso, porque elas não talvez fossem criar um problema maior e não deixar que as coisas que já estão andando continuem andando até se efetivarem de vez. O que aconteceu foi uma divisão de opiniões e até aí tudo bem, tudo natural, tudo normal. O problema foi que aí aquele pessoal que manteve a posição de querer manter a CPI da Lava Toga em pauta, querer que o Senado avance com a CPI, eles começaram a, de uma certa forma, se colocar um pouco mais ríspidos contra o outro pessoal que trocou de ideia, que mudou o seu ponto de vista, e aí no meio disso tudo começou o barraco-baco todo pegar. Enfim, começou agressões para cá, xingamentos para lá, e vocês são traidores da nação, e vocês são não sei o quê, e o fulano disse isso, o outro fulano disse aquilo. Enfim, tá armada a confusão e o circo tá pegando fogo. Como dizem aí na gíria popular, o parquinho da direita tá pegando fogo. E isso não é bom para ninguém que deseja manifestar o seu apoio ao governo e ver essas pautas tão importantes seguirem adiante. Mas, com toda certeza, existem muitas pessoas que estão sim felizes com isso, estão comemorando todo esse problema criado aí entre os youtubers. Para resumir um pouco, porque essa história já ficou bastante longa, o que nós temos? Temos dois grupos de pessoas com um problema real entre uma divergência de opinião. E o principal ponto aqui é que maior do que o problema de opinião, de divergência da opinião entre eles, começou a existir aí uma briga de egos. Ah, porque o fulano falou isso. Ah, não, mas eu estou do lado dele. Ah, mas então tu é traidor da nação. Não, mas eu falei isso, mas o outro fulano também falou isso comigo. Não, mas o teu canal é maior que o meu. Então, os egos foram muito inflados durante essa treta toda, essa briga. E isso, o grupo todo, como um todo, só tem a perder. Por isso, fica aqui o meu recado, meu pequeno recado. Talvez esse vídeo nunca vai chegar a nenhum desses grandes youtubers influenciadores aí, de que mantenham a calma. A divergência de opinião, ela é salutar e é positiva, mas não deixem que isso extrapole o limite da divergência de ideias.
Seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu!